toda a nossa essência, com toda a nossa força. O tema da minha palavra hoje, uma carta aberta à minha geração. E é interessante que esse tema, Deus colocou no meu coração como uma pergunta. Às vezes nós temos algumas afirmações dentro de nós, e nós somos conduzidos pelas nossas afirmações, mas nós não somos conduzidos pelas nossas dúvidas, pelas nossas incertezas. E Deus colocou isso e foi gerando, a partir do tema do nosso ano, que é um tema de evangelismo e discipulado. E isso foi muito forte para mim, no sentido de que o que eu estou transmitindo, o que eu estou passando. Uma carta aberta é uma carta pública. Quando nós andamos pela rua, quando nós chegamos no nosso prédio, quem mora em prédio, quem mora numa rua de casas, você chega no teu trabalho, você se desloca, você tem uma visibilidade que às vezes você não entende. Se você anda no metrô, você fala, será que tem alguém me vendo? Milhares e milhares de pessoas. No trânsito, será que tem alguém me vendo? Eu quero fazer uma afirmação para você. Você é muito visível. Você está sendo observado o tempo inteiro. E não é um Big Brother, não tem câmeras, apesar que tem, tá? Tenho certeza que tem câmeras te observando. Mas é muito importante nós termos uma consciência. Nós somos observados o tempo inteiro. E quando somos observados, nós passamos algo. Você tem passado algo. E às vezes, esse algo que você passa, ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. O que eu estou passando para a minha geração? Interessante que essa palavra não é só uma palavra geracional, porque às vezes você pensa geração, a geração do meu pai, do meu avô. Todos nós estamos enfileirados numa geração. Que é muito novinhos, é uma geração. E você convive dentro da geração e você passa algo para alguém. Quando o pastor Tiago colocou esse tema de evangelismo, questionou meu coração. E eu fiquei pensando, falei, será que é preciso a gente colocar um ano, ou determinar um ano da igreja para falar de evangelismo? Que é algo que nós deveríamos ter a prática, ou ser algo muito constante. Sermos evangelistas, passarmos aquilo que nós vivemos para outros. Isso é pregar o evangelho. De graças recebeis, de graças dai. Você passa aquilo que você recebe. Mas é interessante que a igreja, ela, de uma forma ou de outra, ela se tornou muito egoísta dentro daquilo que começou a receber. Isso aqui é a introdução que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você receba isso de uma forma muito carinhosa. Não estou fazendo uma crítica à igreja, não instituição, mas a igreja como um todo. Mas as pessoas, elas se encontraram com Jesus, tiveram recuperações maravilhosas em Cristo e se fecharam dentro da arca. Quantas vezes eu preguei falando sobre a arca, né? Venha para a arca, o dilúvio está lá fora e você precisa entrar para a arca. E pastores gostam de pregar sobre isso, a arca de Noé, e trazendo, porque lá fora vai ter o dilúvio e a igreja é a grande arca e você precisa vir para a arca. Amém, queridos, mas a gente tem que lembrar uma coisa: nós estamos dentro da arca, mas está chovendo lá fora. E tem pessoas muito queridas nossas que estão fora desse ambiente. Às vezes nós entramos dentro da arca, vivemos dentro da arca, somos beneficiados pela arca e deixamos de fazer aquilo que é a nossa essência, sermos cartas abertas à nossa geração. Queria que você fechasse seus olhos, baixe a sua cabeça por um instante. Meu Deus, meu Pai, eu coloco a nossa geração, Senhor Deus, que está te buscando em espírito de verdade. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque nós entendemos que não há nada que nós possamos fazer além disso, Senhor Deus. Nós somos adoradores, Senhor Deus, mas nessa manhã, toda a bagagem, todo o excesso, Senhor Deus, de conteúdo que às vezes nos atrapalha de recebermos algo novo de Ti, Senhor Deus, possa ser retirado
que nós possamos estar abertos, Senhor Deus, a receber essa revelação que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Deus, que eu possa compartilhar com meus irmãos, e que nós possamos como igreja, Senhor Deus, avançar, irmos adiante, porque, Senhor Deus, nós temos uma grande missão na terra, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando cada um, tira toda a dor, tira a preocupação, tira o cansaço, e que nós possamos, Senhor, cultuar juntos aqui e receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. E é interessante que dentro de uma estrutura teológica, esse texto é o primeiro feedback que Jesus, ele pede sobre si. E é muito forte a construção desse pedido de Jesus, né? Ele está com seus discípulos. O texto diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Ele quer saber o que está acontecendo. O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem quem eu sou? Eu vou parar um pouco aqui, a gente vai continuar no texto já já. Aqui a gente vê uma realidade. Jesus, ele estava extremamente ativo, fazendo milagres, falando do reino, falando do reino de Deus, falando da implantação do reino na terra. E Jesus, ele vai aglomerando pessoas ao seu redor, e ele vai fazendo, ele vai caminhando, e aqui é um momento de paz, que Jesus, ele se retira para a região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava perto no Monte Moriá, uma região muito bonita, muito tranquila de Israel. E ali ele para, e é interessante que quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente vê ela muito linear. Parece que é um diálogo ali, Jesus pega, pergunta e eles respondem. Mas aqui é um tempo que Jesus tem com seus discípulos, que ele está simplesmente falando assim: vamos crescer naquilo que nós estamos fazendo, vamos entender aquilo que nós vivemos. E ele lança essa pergunta, e aqui tem um apanhado no livro de Mateus, que fala, né, e os discípulos, né, comentando, uns dizem que é João Batista, outros dizem, uma conversa. E Jesus, ele não quer saber muito do que os outros dizem sobre ele. Jesus quer saber do que os seus próximos falam sobre ele. Às vezes nós estamos muito preocupados. A roupa que eu vou vestir, o que eu vou fazer, como vai ser no meu trabalho essa semana, o que eu estou mostrando como casca, por onde eu passo, por onde eu vou. Nós deixamos às vezes de nos preocupar com aquilo que nós passamos dentro da nossa casa, aquilo que eu mostro para o meu filho, para a minha esposa, para os meus amigos, aquilo que eu mostro para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós. Às vezes onde nós somos mais vulneráveis, nós não nos preocupamos com aquilo que nós estamos passando. Jesus, ele ouve um retrato das pessoas falando, né, dos comentários que dizem, o burburinho que falam sobre ele. Mas o que Jesus mesmo queria saber era o que os próximos, as pessoas próximas estão falando sobre ele. Eu estava em Curitiba semana passada e estava pregando lá, e a gente fez também, tivemos o Reset, o acampamento que nós fazemos, teremos em breve aqui. Se você não fez, eu vou fazer a propaganda, faça, que é um momento fantástico de você colocar para fora algumas vulnerabilidades e ser tratado por Deus. E vou falar para você, eu nasci num lar evangélico, e quando eu fiz o meu Reset, eu pensei que não ia dar nada, deu BO para tudo quanto é lado, e eu saí muito feliz, porque é muito importante ser curado. Posso ouvir um amém de gente crente aí? Então em breve você vai ter notícias sobre o Reset. Eu estava lá em Curitiba, a gente pregou no Reset, pregamos na igreja, e eu trouxe esse tema para as pessoas. O que você está transmitindo? O que você está passando? Receber algo de Deus é muito bom.
Ser abençoado é muito bom. Mas às vezes nós carregamos uma bênção tão grande dentro de nós, e chegamos na segunda-feira, nós estamos muito fechados, preocupados. Eu me lembro que na minha casa, meu pai, quando chegava sorrindo em casa, era uma paz tão grande. E meu pai era um cara muito alegre. E ele chegava sorrindo, a gente sabia que estava tudo bem. Quando meu pai chegava com a cara fechada, parecia que ia ser uma temporada cinzenta. Porque aquilo que ele transmite traz um reflexo. Às vezes nós somos os piores propagadores do Evangelho. Devia ser o contrário. Você tem a verdade dentro de você. Você que me visita hoje no culto, você que está online ouvindo, você tem uma verdade dentro de você. Você está buscando Jesus. Você que é da casa, que tem adorado o Senhor, tem uma verdade muito grande dentro de você. Você tem Jesus. Ah, mas está escrito, no mundo tereis aflição. Mas também está escrito, no mundo tereis bom ânimo, ou tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz isso. Aquilo que eu transmito é muito importante. E Jesus pega, falando com os discípulos, e fala assim: quem dizes que eu sou? E eu gosto muito da questão temporal. Minha mãe era professora de português. Às vezes a gente escapa no português um pouquinho, mas eu me corrijo sempre, porque desde pequena minha mãe insistia nas questões do português. É muito bom, né? Pessoas que têm um bom português. E Jesus, ele vai no tempo presente e ele fala assim: quem dizes que eu sou? Né? O que as pessoas acham que vai acontecer? Quem eu serei no futuro? Não, quem eu sou agora? Perguntou, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, tempo presente, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aí Jesus faz uma afirmação, ele devolve o feedback, falando assim: e eu digo que você será. É isso que está escrito ali? Jesus diz: eu digo que você é. Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso é lindo, mas é uma devolutiva. Aquilo que eu sei de Jesus é aquilo que Jesus sabe sobre mim. Jesus tem uma afirmação no presente tempo sobre você. É interessante que a gente às vezes pensa sobre o futuro. O que vai acontecer com meus filhos? Tempo presente. Você é. Eu estava fazendo esse estudo e vendo sobre pedras, né? Que Jesus fala que Pedro e pedra, Petros, né? Vem do nome, a raiz do nome como pedra. Mas a edificação da igreja é feita por pedras. A igreja é edificada por pedras. A igreja é a junção de pedras. Às vezes algumas pedras mais, né, pontiagudas, né? Olha para o teu irmão e fala assim: será que isso é uma pedra pontiaguda que machuca? Mas está dentro da igreja. Se você quiser ser simpático com uma pessoa do seu lado, fala assim: você é uma pedra lisinha, pedra moldada pelo rio, as águas passaram, e você é uma pedra ali. Somos pedra. E a pedra é pedra de edificação. Nós edificamos, somos edificados, crescemos em Cristo como pedras, uma junção de pedras. Quando se juntam pedras, queridos, se formam altares. As pedras são formadas, os altares são formados de pedras. Pessoas que adoram, pessoas que transmitem. É muito forte quando nós entendemos que esperamos muita coisa da igreja, esperamos muitas coisas do próximo, do pastor, do amigo, do líder, do trabalho, mas todos também esperam algo de nós.
Essa manhã eu quero declarar sobre a tua vida que o céu espera algo de você. E às vezes essa tua carta aberta, querendo você ou não, você é uma carta aberta, precisa ser reescrito as coisas. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a tua profissão de fé ou a tua carta aberta seja hoje segundo o coração de Jesus e moldada pela própria mão do Criador. Algo novo, às vezes precisa ser escrito. Eu tive uma experiência em 1915, amém pela tua experiência de 1915. Mas que você busque hoje novas experiências do Senhor. Esse texto aqui, Jesus fala pela primeira vez sobre a eclésia. Ele fala sobre o tema igreja. Primeira vez que Jesus ele profere o projeto ao qual ele veio. Ele veio trazer salvação, mas ele veio estruturar um plano de Deus, que as pessoas estejam em igreja. A palavra eclésia é junção de pedras, de pessoas que adoram ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A implantação do reino passa pela igreja, e tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que falam assim, não, a igreja é algo que se perdeu. Não vamos jogar pedras na igreja. Vou fazer com aspas assim, né? Não jogue pedra na igreja. Seja você a igreja que vai fazer ou reconstruir ou edificar o altar santo ao Senhor. Nós precisamos começar a nos posicionar. A igreja, queridos, é um grande privilégio. Congregar ao Senhor é um grande privilégio, é um projeto de Deus. E a gente precisa estar dentro da arca, porque aqui nós somos restaurados na nossa alma, nós somos curados no nosso físico. Aqui nós temos entendimento e ganhamos, avançamos em crescimento e conhecimento. Mas não podemos ficar dentro da arca. As águas estão lá fora. Pessoas têm morrido, pessoas têm sofrido. E nós precisamos escrever algo na vida dessas pessoas. A palavra evangelizar é trazer boas novas. Eu estou evangelizando, levando o evangelho. O evangelho é boas novas, o significado de evangelho. Evangelizar é levar essas boas novas, trazer ação àquilo que eu vivo. E aí a gente se alinha ao ID de Jesus. A gente se alinha àquilo que Jesus quer fazer por nós. Jesus tem grandes coisas. Eu falei um dia aqui, num momento de generosidade, e tenho comentado com alguns amigos, como eu sou grato pela igreja. Foi na igreja que eu conheci minha esposa. Foi na igreja que meu filho nasceu. Foi na igreja que eu descobri coisas sobre o meu próprio interior, importantíssimas. Meus pais se conheceram na igreja. Então são coisas tão importantes. E às vezes as pessoas se machucam tanto, são tão dodóis e saem da igreja por qualquer coisa. O dia que a igreja for perfeita, eu te falo porque está escrito, esse céu aqui vai rasgar e nós vamos ser tudo arrebatado. A igreja não é perfeita, porque tem muitas pedras que não foram lapidadas. Mas é o local que Deus te colocou. Olha para o teu irmão com muito carinho e fala assim, Deus te colocou aqui por um motivo. Talvez, né, pedra com pedra se afia. A gente vai se ajeitando. A gente tem assistido muito a série The Chosen. Não sei quem assiste. Existem pessoas que às vezes até por ignorância ou religiosidade criticam The Chosen, porque vê Jesus muito vulnerável. Mas Jesus, querido, a humanidade dele era tão linda, que Jesus, mesmo sem falar, ao olhar dele para o centurião, ao olhar dele para aqueles que queriam oprimir, já havia quebrantamento, só no olhar de Jesus. Jesus é mostrado nessa série como um cara muito
gaiato, muito brincalhão, muito... Jesus, ele transmite. E se você não assistiu, assista. Se você tiver até para você ter o valor, né? Senso de valor, positivo ou negativo. Mas a visão de Jesus é um Jesus descontraído, com uma alma leve. Eu te garanto, Pedro, André, Tiago, pessoas que eram ali, iam para a lida de pesca, pescadores brutos, mão, né, cheio de calo, os caras que cheiravam a peixe ali o tempo inteiro. Eles não seguiram Jesus por um simples discurso, ou simplesmente que ele fez um milagre dos peixes ali. Mas eles seguiram Jesus porque Jesus tinha algo a mais. Sabe qual era o algo a mais de Jesus? Ele transmitia uma paz. Andar perto dele, ver o sorriso dele, ouvir a voz dele, devia ser um negócio tão arrebatador no plano físico, temporal que eles viviam ali. Devia ser um negócio que eu quero acordar para ouvir esse cara mais, eu quero estar perto dele. Igreja, Jesus deixou para nós esse ambiente dele através do Espírito Santo, e foi entregue à igreja essa presença poderosa dele, que nos faz ouvir um louvor, ler uma palavra, andar em comunhão no RG, numa célula, num discipulado, e algo bate mais forte. Em Curitiba, umas pessoas vieram falar: pastor, no início era diferente na igreja, eu sentia algo mais forte, eu sentia algo tão vibrante, e eu não estou sentindo mais. Por que eu não estou sentindo mais? O bom de ser pastor é que você pode responder uma pergunta com outra pergunta, e é uma delícia isso. A pessoa deixa a bola quicando assim, né? E eu falei assim: será que foi a igreja que mudou ou que você que mudou? Engraçado que a pessoa falou assim: eu não queria ouvir isso, pastor. Aí ele fala: receba. Nós temos de começar a olhar essa carta escrita, aberta. O ser humano é muito complicado. Uma piadinha de faculdade teológica. Jesus, quando levou o plano para Deus no céu, sobre o avanço do reino dele na terra, Jesus falou assim: meu plano é que eu vou entregar aos homens o privilégio de serem igreja e terem ali a presença, e foi falando para Deus, e alguns anjos ouviram. Aí um anjo chegou, levantou a mão e falou assim: Jesus, será que é para os homens mesmo que o Senhor vai entregar isso? Não seria melhor entregar para os galos e galinhas? Porque o galo toda manhã ele vai cantar, independente se tem nuvem, ele vai cantar e vai falar da tua glória. E vão estar ali todos juntos dentro do galinheiro e não vão fugir, porque se fugir vão virar presa do lobo. Mas Jesus: não é para os galos, é para os homens. Aí o outro anjo falou assim: Senhor, por que você não institui a igreja para os peixes? Olha só, os peixes iam ser maravilhosos, ser a igreja. Que o peixe, ele está dentro d'água, e ele jamais vai querer sair da água, porque se ele sair da água, ele morre. Então ele sabe. E um peixe fora d'água, ele vai se bater e vai cair dentro d'água de novo. Jesus falou: não, a minha igreja não vai ser edificada por peixes, mas pelo homem. Porque o homem, queridos, é aquele que tem escolha. E você pode fazer a escolha de querer estar ou não estar. Nós temos de começar a olhar para dentro de nós. Sabemos que tudo muda, tudo passa, mas a palavra de Deus é a mesma sempre. E o amor que Ele tem por você é o mesmo. O dia que você teve a maior experiência, que você pulava na igreja alegre e esfriou, a pedra esfriou. Eu
quero que nessa manhã você olhe para dentro de si e fale assim: o que mudou dentro de mim? O que parou de ser escrito nessa carta viva, carta aberta? Tem muito crente que as páginas da carta aberta já estão amareladas e que precisa de um renovo. Deus tem falado muito ao meu coração sobre o comportamento humano. As pessoas, elas cada vez mais buscam coisas para si, buscam ambientes, querem o melhor, querem o melhor, querem o melhor. Ah, eu preciso disso, disso. E paramos de olhar para o terceiro. Uma pessoa me viu, e eu estou tendo o privilégio também de trabalhar no mundo secular. Eu trabalho no escritório com várias pessoas. Poucas delas são cristãs ali, é um grande desafio para mim. E as pessoas falam assim: tem uma alegria em você? Você está guardando dinheiro em algum lugar que eu não sei? Não tenho esse dinheiro que eu gostaria de ter. Mas eu chego segunda-feira no meu trabalho e eu chego feliz, porque eu tenho um trabalho. Eu chego feliz, porque tem pessoas ali que eu vou relacionar. Eu chego em casa, até meu filho e minha esposa falam que quando eu chego, chega barulho dentro de casa, né? Porque eu chego fazendo barulho mesmo. Porque tem algo dentro de mim trazido por Deus. Ah, é uma característica do seu temperamento. Não, eu poderia ser a pessoa mais fleumática, melancólica, porque temperamento não corresponde àquilo que você pode transmitir. Você pode ser uma pessoa melancólica, fleumática, e você pode passar alegria. Claro, claro, claro. Nós precisamos transmitir algo. Voltar a transmitir algo. Voltar a transmitir alegria. Essa palavra de hoje, Deus falou muito claro no meu coração. Um ano que a igreja precisou abrir um parêntese e falar assim: ano de evangelismo. Igreja, volta a ser aquilo que você deveria ser sempre. Evangelista. Passa. Uma pregação que me tocou muitos anos atrás, que é sobre a igreja que prega sem palavras. Você não precisa usar palavras. Você precisa ser. Você precisa transmitir aquilo que Deus colocou em você. A gente aprende também em seminários que aquele missionário que foi para a Romênia, país que não se pode falar do evangelho, e ele chegou lá e ficou 1 ano servindo as pessoas. Ele acordava, servia pessoas, conversava com pessoas, era muito alegre. Depois de 1 ano ele falou assim: eu quero apresentar, falou para o vizinho dele: eu quero apresentar um amigo para você. O vizinho falou assim: se for igual a você, pode me apresentar agora. Nós temos de começar a transmitir aquilo que nós somos. Nós estamos muito fechados dentro da arca. Nós estamos muito fechados nas nossas experiências espirituais, ou no na nossa religiosidade. Nós estamos muito fechados. E nós precisamos mudar isso. Abra a tua Bíblia, eu já vou indo para o meu final aqui. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Segunda Coríntios 2, 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte: para com Deus somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Vou ler de novo. Se você não leu isso ainda na tua Bíblia, tenha uma certeza, essa palavra é para você. Para com Deus somos um aroma refrescante e saudável de Cristo,
somos um perfume tanto para os salvos, como para os que estão se perdendo. Você pode botar a mão no ombro do teu irmão com toda tranquilidade, paz e amor. Fala, qual é o perfume que você está exalando? E não cheire ele, pelo amor de Deus, você pode se decepcionar. Mas, o que você está exalando? Tem Espírito Santo aí? Tem Jesus aí? Não podemos exalar outra coisa senão um aroma refrescante, aquilo que refresca. A gente está num calor daqueles. Refresca. Andar perto de certas pessoas refresca. Mas tem gente que a gente anda do lado, a gente quer se livrar logo. Ai, Senhor, que acabe esse tempo e eu posso sair de perto dessa pessoa. Misericórdia. Eu gosto de brincar muito que na igreja a gente senta do lado da pessoa, logicamente que a gente gosta. Que ninguém senta do lado de alguém que você detesta. Hoje eu vou sentar do lado dessa pessoa porque eu detesto ela, Senhor. Mas eu vou sentar do lado dela. Normalmente você está sentado do lado de uma pessoa que você gosta de estar. E é interessante que, igual na escola, né? Me lembro que, né, quando faltava uma pessoa que era muito legal da sala, parecia que a aula ia ser ruim, né? E às vezes na reunião de discipulado ou no culto, aí você não vê aquela pessoa que você gosta de ver. Aí parece que cai. O termômetro, só comigo que acontecia isso? A gente tem esse sentimento. E a palavra de Deus, ela fala e ela transmite algo. Que Deus, Ele espera para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que nós possamos exalar esse bom perfume. Os grandes avivamentos que houveram na terra, eu concluo aqui, foram avivamentos que serviram não só para edificar as pessoas que passaram pelo avivamento, mas o avivamento serviu para poder influenciar uma localidade, um estado, um país, uma geração. Nós tivemos alguns avivamentos e desses eu pontuei alguns aqui. Primeiro, não sei se está aqui escrito, deixa eu ver, acho que tem aqui, avivamento do grande despertar. Esse avivamento ocorreu no século XVIII, na América do Norte, foi marcado por intensas reuniões de oração e pregações apaixonadas, e uma ênfase na salvação pessoal através de Cristo. Foi o grande despertar no século XVIII. Depois, um dos mais populares avivamentos que todo mundo conhece, avivamento da Azusa Street, ou da rua Azusa, início de 1906, ocorreu em Los Angeles. Esse avivamento foi marcado pela manifestação do Espírito Santo, com dons espirituais e curas milagrosas, transformando uma geração na busca de experiências de intimidade com o Espírito Santo, tocando uma geração inteira. Denominações foram constituídas ou criadas através desse avivamento da rua Azusa. Avivamento de Gales, também no mesmo período da rua Azusa, ocorreu mais ou menos no mesmo período, em contexto cultural completamente diferente. Esse avivamento transformou a nação do país de Gales, com milhares de pessoas se convertendo ao cristianismo. Foi considerado o maior índice de conversão dentro de um pequeno espaço de tempo, influenciando aquele país de Gales. Houve avivamento na Escócia, Toronto. Teve um avivamento, você pode estudar, isso aí você tem muito fácil em algum guia de pesquisa, que é o avivamento da Praça Azad, do Irã. Não sei se você já ouviu, agora, 2012, com várias pessoas que tinham já se entregue à vida ou ao islamismo, se convertendo a Jesus Cristo em 2012. Por que eu estou te falando sobre isso? Avivamento, carta viva ou carta aberta, igreja, juntando tudo isso, queridos. Deus, Ele quer trazer através de você uma mensagem
que precisa ser ouvida primeiramente dentro da tua casa. Tem pessoas lá que precisam saber que o cristianismo não mudou, que Jesus Cristo não é um objeto a ser comercializado, mas nós precisamos saber que existe uma carta a ser escrita por nós. Lucas 8,16 fala que ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado, para os que entram possam ver a luz. Deus te chamou para voltar a ser uma carta aberta, que transmite às pessoas a mensagem de paz, mensagem de salvação, o diferencial de vida. Feche seus olhos onde você está. Queria que você